Graça e paz, igreja. Estamos mais um domingo transmitindo a palavra do Senhor através da internet. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, então, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 133. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo de número 133. A excelência da união fraternal. Nos diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Nesse momento, então, nós vamos estar fazendo uma oração. Eu te convido a curvar sua fronte, a fechar seus olhos. Vamos elevar nosso pensamento, nosso coração ao Senhor através da oração. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia que Tu nos concede, e suplicamos que Tu venha nos assistir, ó Pai, em todo momento da nossa vida. Esteja conosco em especial agora na meditação da Tua palavra, nos edificando e falando ao nosso coração nesse momento ímpar que vivemos, de reclusão, de isolamento social, e nos ajude, ó Pai, a entender tudo isso, para que nós possamos estar fazendo a Tua vontade, tirar aprendizado de todas as coisas. Suplicamos pela Tua igreja, fortalece a cada um na sua casa, no seu leito, no convívio familiar. Abençoe a todos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, então, nós vamos ouvir um cântico do grupo da nossa igreja, grupo musical, o grupo Hieros. Eles vão estar cantando Dependência de Deus. Vamos ouvir este cântico. Tudo que tenho, tudo que sou, não pertence a mim. Foi me dado de graça, pois não sou merecedor. Tudo que tenho, tudo que sou, não pertence a mim. Foi me dado de graça, pois não sou merecedor. Confiar em Ti, esperar em Ti, descansar em Ti, viver pra Te louvar, viver pra Te louvar. Tudo que tenho, tudo que sou, não pertence a mim. Foi me dado de graça, pois eu sou merecedor. Ser fiel a Ti é o que preciso pra Tua mão me alcançar. Ser fiel a Ti é o que preciso pra Tua mão me alcançar. Confiar em Ti, esperar em Ti, descansar
descansar em ti, viver pra te louvar. Confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, viver pra te louvar. Confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, viver pra te louvar. Viver pra te louvar. Viver pra te louvar. Viver pra te louvar. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus para a nossa meditação. Se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez ainda? Querido Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento da meditação da tua palavra e pedir o auxílio, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos realmente entender as tuas verdades para a nossa vida, que possamos aplicá-la e que possa nos edificar e nos sustentar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos o momento que nós estamos vivendo a respeito dessa pandemia e que alguns até no início aceitaram de bom grado a questão de ficar em casa, pois estariam descansando, estariam revendo algumas coisas, mas acontece que com o tempo até ficar em casa fica meio complicado, fica entediado e não tem mais o que inventar, não tem mais o que fazer. Então eu gostaria de trabalhar nesse momento essa mensagem, o tema da mensagem, ficando em casa. Eu gostaria de estar enquadrando, focando o versículo de número 4 desse texto, onde o profeta orienta a viúva e diz a ela assim: Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Interessante que nós vivemos um momento semelhante, talvez não extremo, da escassez desta viúva, mas o fato de nós ficarmos em casa. E qual é o aprendizado que nós temos o fato de nós ficarmos em casa? É uma questão de saúde.
se descobriu um vírus, o Covid-19, ou seja, o coronavírus. Nós não o conhecemos, não sabemos como ele passa de uma outra pessoa para nós. Sabemos sim, mas não sabemos se já o temos, se já passamos para alguém. E é algo que cada um tem que ficar na sua casa, se isolar. Então é uma questão de saúde, mesmo pela complicação, pelas complicações que ele causa. Uma questão de ordem, não só no sentido de ordem, de organização, mas uma questão de mandado, da orientação do Estado para que nós ficamos em casa. É uma questão de obediência, nós devemos obedecer, e é uma questão de vida, é uma questão de vida. Se nós olharmos a palavra do Senhor, nós percebemos algumas passagens que as pessoas ficaram confinadas, as pessoas ficaram em casa. Eu lembro na passagem do dilúvio, onde literalmente ficaram uma quarentena, 40 dias dentro da arca. E esta era a ordem. A arca fechou, ninguém poderia abrir, e ali era a ordem para que eles permanecessem na arca. Eu conheço até uma música, de uma forma até um pouco lúdica, que diz assim: vejam que a arca de Noé, ou na arca de Noé, tinha bicho sentado e bicho em pé. Bicho para todo lado que lá tivera, mas melhor estar ali do que estar com os pés na terra. E daí ele diz, e o cheiro também era de lascar, mas quem entrou na arca conseguiu se salvar. Se às vezes o fato de estarmos em casa nos incomoda, estar fora dela é risco para a saúde, é risco para os nossos entes queridos, é risco para as pessoas idosas, é risco para as pessoas que já estão enfermas. E eu lembro de uma passagem onde houve a cura do servo de centurião, registrada lá em Lucas 7, de 1 a 10, onde o centurião tinha seu servo que estava tão doente, diz o texto que ele estava quase à morte. E ele conhecia alguns anciãos judeus, e ele tinha ouvido de Jesus. Então ele disse para os anciãos, e lembramos que o centurião ele não teve um contato com Jesus, ele não viu Jesus. A sua fé por aquilo que Jesus já estava fazendo, ele consultou os anciãos para que eles fossem até Jesus então, e pedisse para que ele curasse o seu servo. E os anciãos eles vão até Jesus, e eles intercedem pelo centurião, e ele diz assim, esse centurião, ele é nosso amigo, ele é amigo do nosso povo, e ele construiu a nossa sinagoga, ele é o nosso amigo. Jesus se sensibilizando, então eles vão até próximo à casa do centurião. Quando eles estão chegando próximo, o centurião ele envia alguns amigos até Jesus. E eles relatam a seguinte forma, Senhor, o centurião ele pediu que ele não é digno que o Senhor entre na sua casa. E nós podemos entender, por ser o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, a nossa salvação, o Verbo eterno, o Senhor encarnado, o Senhor em plena santidade, o Senhor o nosso Salvador. E ele mandou esse recado, olha, eu não sou digno que ele entre na minha casa, mas eu tenho certeza que se ele disser uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem que dou ordens, eu digo para os meus servos, vai e ele vai, eu digo para o meu servo, vem e ele vem. E Jesus se admirou, e ele diz ainda para os seus amigos, digam para Jesus que eu não sou digno nem de entrar na sua presença, nem de estar diante dele. Jesus se admira da fé daquele homem e diz assim, que faça-se então conforme a vontade dele. E naquele mesmo instante o servo foi curado. O centurião não saiu de casa, e o servo, logicamente, por estar doente, também não poderia sair de casa. Dentro de casa, o Senhor atua. Dentro de casa, a comunhão. Dentro de casa, a presença de Deus. Nesse momento, eu quero estar identificando alguns pontos para nós estarmos conversando a respeito desse texto que nós lemos. O primeiro deles é identificando os personagens do texto. Quem aparece nesse texto? Do que eles estão falando?
Qual é o seu relacionamento? O que está acontecendo? E nós vemos aqui que se trata de uma mulher, uma viúva, e ela diz assim, ela se dirige ao profeta porque ela está vivendo uma intensa crise, uma crise financeira. O seu marido, e diz assim, ela fala quem é o marido: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. O marido dela fazia parte da escola de profeta, não era atualizando para o nosso momento, quem sabe não era ainda um pastor, era um evangelista, era um seminarista, e ele temia o Senhor, e ele morreu. Interessante para nós lembrarmos, já falamos isso em outros momentos, que as dificuldades ela vem para todo mundo. A dificuldade da enfermidade vem para todos. A dificuldade do luto vem para os cristãos também, vem para os presbiterianos. Já temos tido notícia que pastores presbiterianos já morreram de Covid, presbíteros foram internados, filhos de crentes estão também sofrendo com essa pandemia e sendo atingidos literalmente com o vírus que nós estamos, que está sendo uma realidade em nossos dias. Então esse homem, ele era um servo do Senhor. E a mulher lembra a Eliseu e diz assim: tu sabes que ele temia o Senhor. Ele temia o Senhor. E como trabalhar em tudo isso? E ela alerta. Ela diz assim, algo mais grave ainda. Ela diz: e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Pelo texto nós entendemos que o marido dela tinha deixado dívidas. E nós entendemos, independente de querermos julgarmos se a questão das dívidas, como foram feitas, mas quando não se podia pagar dívidas para os credores, os filhos eram tomados como escravo, a família era tomada como escravo. E para conseguir a liberação diante do contexto judaico, é só no ano do jubileu. Então a mulher, além de não ter o sustento diário, além dela ter um momento escasso de recursos na sua casa. E interessante que ela não pede recursos para ela almoçar, para ela tomar o café da manhã. Ela fala algo bem mais grave. Ela diz assim: a minha situação é gravíssima, eu estou perdendo meus 2 filhos. Já perdi o meu marido e agora vão levar os meus 2 filhos para serem escravos. Porque meu marido deixou uma dívida e eu não posso pagar, não tem como pagar, eu não tenho recurso. Diante desse cenário, nós vemos aqui então, identificamos 3 personagens, né? A viúva e os seus 2 filhos. Agora o terceiro personagem, o profeta Eliseu. E ele pergunta para a viúva: que te hei de fazer? A pergunta era da viúva: o que eu vou fazer? E parece que ele devolve essa pergunta: que te hei de fazer? Que te hei de fazer? Ela apresenta a necessidade para o profeta e ele orienta ela da seguinte forma: dize-me o que é que tens em casa. O que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Não tem nada em casa. E ela continua, depois completa a sua frase dizendo: senão uma botija de azeite. E o que é uma botija de azeite? É quase nada. O que é uma botija de azeite? Às vezes nós podemos ser tão pouco, que nós dizemos que nós não temos nada, mas algo nós temos. E nós devemos estar entendendo a ação de Deus. Deus age acima daquilo que nós temos, ainda que pouco. Mas nós podemos pensar assim: mas se alguém literalmente não tiver nada, vamos pensar alguém morador de rua, um mendigo, ele não tiver nada, mas ele tem a humildade, ele tem a educação, e isso pode ser algo também que possa fazer a diferença para a sua subsistência, para que lhe seja dado o auxílio. E nós vemos também outro texto, quando o Senhor chama Moisés para que através dele seja tirado o povo da escravidão do Egito, e ele diz assim: eu não sei falar.
E mais na frente, quando ele já já saiu do Egito, o faraó se acende em ira e vai atrás, e ele chega, ele está entre o mar e está entre o exército de faraó, e ele diz assim: o que eu vou fazer? E o Senhor diz: o que você tem? Eu não tenho nada, apenas uma vara na minha mão, uma vara que me auxilia para tocar o rebanho, uma vara que auxilia até para eu caminhar. E ele diz assim: então você toque com essa vara no mar, e as águas vão se abrir, e todo o teu povo passará em pé enxuto. E no momento que vocês passarem, que entrarem na perseguição também o exército de Faraó, eles serão tomados pelas águas, e eles perecerão. Uma vara. Se nós olharmos também no Novo Testamento, onde o Senhor, ele está diante da multidão, depois de estar pregando e falando, e ele percebe realmente que eles estão com fome, porque já fazem dias que eles estão seguindo Jesus e precisam de alimento, e ele fala para os discípulos: dá-lhes vós de comer. E os discípulos dizem: mas como? Não temos. E quanto de alimento poderia para fartar todo esse povo? Procurem alguma coisa que vocês têm, se vocês não têm nada. Nós temos aqui, encontramos aqui com um garoto 5 pães e 2 peixinhos. E é nesse pouco que se fará a diferença. Aquela mulher tinha apenas, diz o texto aqui, senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Eu gosto de um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero ler nesse instante, eu acho bem oportuno. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 27 até o verso 29. Você pode estar aí na tua Bíblia. E é um texto que nós já sabemos, mas é bom lembrar nesse momento de escassez, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde nós estamos muitas vezes aí impedidos de ir e vir. E a pergunta que fica é: o que nós temos em casa? O que nós temos em casa? E o verso 27 diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. De novo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Qual o motivo disso? A fim de que ninguém se vanglorie, ninguém chame para si a glória, ninguém chame para si o mérito, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Texto maravilhoso. O primeiro ponto, então, que nós destacamos aqui foi identificando os personagens. Nós identificamos o profeta, identificamos a viúva, identificamos aqui os 2 filhos. O segundo ponto é a importância de um bom conselho em meio à crise. Irmãos, muitos são os vídeos, muitos são as falácias em todas as áreas da nossa vida, na área política, na área financeira, na área da saúde, na área de governo, nas intrigas, nas fofocas, nas fake news. E quem nós vamos ouvir no momento da crise? Confiar naquele que teme o Senhor, confiar na sua palavra, pedir direção. E um bom conselho de alguém que teme ao Senhor, no caso aqui o profeta de Deus, que representava a pessoa de Deus, a vontade de Deus, a voz de Deus, ela vai até ele e se derrama. E ele orienta. Qual é o conselho então que ele deu? Então disse ele, verso 3, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Não tragam vasilhas com roupa, não tragam vasilhas com cereal, não tragam vasilhas com água. Vasilhas vazias, vasilhas vazias, e não poucas. E é interessante, vou tomar um pouquinho de água, se me permite. Então ela atende o conselho do profeta. Nos diz
no verso 4, então ele orientando ainda, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Pode ser até algo tão óbvio, né? Você vai enchendo as vasilhas, as que estiveram cheias você separa, algo bem tranquilo. Mas o fechar a porta, o entrar para a sua casa, é um lugar de segurança, é um lugar de descanso, é um lugar de convívio social. E se por um lado existe tanta restrição, não no sentido de restrição, mas tanta desobediência mesmo, de não ficar em casa, o ficar em casa também trouxe um aprendizado, onde os filhos puderam dialogar mais com os pais. Os pais puderam dar mais atenção para os seus filhos, saber o que eles gostam, o que eles não gostam, quem sabe até partilhar, cozinhar juntos, estar lendo alguma atividade, alguma coisa, participar da vida dos filhos. Dentro do meio cristão, até se resgatou o culto doméstico, algo que estava até esquecido. E até se falava, desafia a igreja, mas naquele momento, é um momento que acendeu a chama de estar partilhando da palavra do Senhor no lar. E faz toda a diferença. Entrar em casa. Tem outro texto também que eu me recordo nesse instante, em Lucas 19, onde o Senhor chega até Zaqueu e lhe se oferece, olha, hoje me convém pousar em sua casa. E eles entraram e fecharam a porta. O texto não entra mais em detalhe, mas além da conversa de Zaqueu, onde ele diz que de hoje em diante eu vou repartir a metade dos meus bens aos pobres, mas ali aconteceu salvação naquela casa. Não só porque ele abriu mão da sua riqueza, da sua fortuna, porque tudo que ele tinha não continuou mais a ser o dono do seu coração. Eles entraram e fecharam a porta. Eu lembro também na cura da filha de Jairo, onde Jairo, ele era um dos maiorais dos publicanos também. Ele chega até Jesus e ele chega e convida Jesus, o Senhor, preciso que o Senhor vá na minha casa, a minha filha está morrendo. E quando eles entram em casa, Jesus assim, pediu que todas as pessoas que estavam lá saíssem. Entrou eles, os 2 discípulos que estavam com Jesus, eles fecharam a porta e ali ele ordenou à menina que ela se levantasse. E ele ressuscitou. E quando nós lemos agora, na abertura do nosso momento aqui, o Salmo 133, quão bom e quão agradável aos irmãos viverem unidos em união, e viver em união. E essa questão também da família viver em união. Eles entraram e fecharam a porta, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E nos diz do verso 5, então, né, ainda dentro desse ponto, que a importância de ouvir o bom conselho do profeta. A atitude no lar, terceiro ponto agora eu quero trabalhar com a igreja, a atitude no lar é de toda a família. Nos diz aqui então o texto, partiu, verso 5, pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam às vasilhas, e ela as enchia. Amados, não somente nesse momento de esse isolamento social, mas na casa, principalmente na casa dos filhos de Deus, deve haver cooperação mútua. Vamos fazer um café? Vamos. Então um já vai pôr água para esquentar, o outro vai arrumando a mesa, o outro, se não tem pão, vai buscar o pão, o outro vai ajeitando as coisas, vão conversando, o outro pega o leite da geladeira, se vai esquentar o leite, se tem o hábito de esquentar o leite ou não tem, ou se só toma só café preto, o outro vai participar, vai estar junto ali conversando, arrumando as coisas, a margarina ou a manteiga, e arruma as xícaras, os talheres, faca. O fato é que o lar
abençoado por Deus é um lar onde tem cooperação mútua. Não tem a questão do machismo, não, eu não me envolvo. Não, eu me envolvo sim, eu participo, eu estou junto. E nada de um ficar sentado no sofá esperando apenas o aviso, olha, já está pronto, pode vir. Não, ir lá fazer junto, participar, criar, desenvolver, falar, comungar. Não realmente aquele que é servido, mas aquele que corre para organizar, para trabalhar junto, dividir esforços, somar os resultados. Isso é tema até de muitas empresas, mas é necessário nós fazermos isso. Essa cooperação. E nós olhamos aqui que os filhos participaram. Os filhos participaram e disseram, e está aqui no texto, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E estes lhes chegavam as vasilhas, alcançavam a vasilha para ela e ela ia derramando o azeite. Cheio as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega aqui mais uma vasilha. Ela não sabia se ainda tinha vasilha. E ela pediu mais uma, mas aquela que ela tinha enchido já era a última. E agora? Não tem mais vasilha. Não tem vasilha nenhuma. No verso 6, o final dele diz assim, e o azeite parou. Amados, o Senhor sabe tudo aquilo que precisamos, na medida certa, na medida de Deus, no tempo de Deus. Não adianta nós ficarmos ansiosos por coisa alguma, nos diz isso a palavra, mas Deus, Ele está nos assistindo. Ele está vendo a nossa dificuldade, Ele está vendo a nossa crise, Ele quer que nós confiemos nele de todo o coração. Nos diz o texto que a partir do momento que a última vasilha encheu, o que aconteceu? O azeite parou. Continuando o texto, nos diz no verso 7, então foi ela e fez a saber ao homem de Deus e lhe disse. Ela contou toda a narrativa, nós fizemos como você disse, nós ficamos em casa, emprestamos do nosso vizinho todas as vasilhas que eles tinham. E eles fizeram isso de uma maneira tranquila, de uma maneira alegre, de uma maneira solidária, obedecendo a tua ordem. E eu, sem entender ainda, mas obedecendo. E a fé é isso, muitas vezes nós não entendemos. Por que nós estamos em casa? Que aprendizado nós podemos tirar? Tem pessoas que estão desesperadas para vir na igreja e eu estou com muita saudade de ver os irmãos também. E tenho me resguardado até de muitas visitas. E até na última live também que nós tivemos aí com o sínodo, um dos pastores falaram que nós devemos intensificar as nossas visitas nesse momento onde a igreja não pode se reunir. Eu tenho minhas reservas quanto a isso. Será que eu não posso ser um portador do Covid-19? E com toda a boa intenção, com todo o zelo pastoral que eu possa ter e ainda contagiar alguém? E como que ficaria minha consciência? O meu sentimento de culpa? Se algo que eu poderia ter evitado? Nós estamos cautelosos, estamos realmente prudentes quanto a isso. Saudade sim, vontade de estar, de comungar, de participar da ceia, de abraçar, um abraço apertado como nunca nós fizemos antes. Mas a prudência agora é para ficar em casa. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A mulher chegou e fez todo o relato do que aconteceu. Profeta, você não imagina o que aconteceu. Eliseu, você não imagina. Nós emprestamos muitas vasilhas. Não pouca, mas muita, que não tinha nem espaço quase para andar. Tinha vasilha até no quarto, tinha vasilha na sala, tinha vasilha no corredor, até na porta do banheiro tinha vasilhas, na cozinha, cheio de vasilhas para todo canto. E você acredita que todas as vasilhas ficaram cheias? Todas as vasilhas. E já estava quase transbordando a última vasilha e eu pedi para o meu filho, me alcança mais uma. Ele disse, mãe, não tem mais vasilha, e agora? E o azeite parou. Aquele finalzinho foi para encher a última vasilha. Profeta, o que eu faço agora? E ele diz, vai, vende o azeite e paga a tua dívida.
Os seus filhos não vão tirar os teus filhos de você. Eles não serão tomados como escravo. Você vai pagar toda a tua dívida. Você não vai dever mais nada a ninguém. A tua casa terá sustento. A tua casa terá alimento. A tua casa terá a bênção do Senhor. E nos diz o final do texto: e tu e teus filhos vivei do resto. Quantas vasilhas ainda tinha? Será que a metade? Vamos colocar que ela conseguiu 50 vasilhas. Será que 10 já pagava a dívida? Vamos pensar que sim, ainda tinha 40 vasilhas para ela, para tirar o sustento para os seus filhos. Digamos que foram 25 para pagar toda a dívida. Ainda ela tinha mais 25. Eu não quero estar focando a atenção dos irmãos na questão de números, mas a questão que o Senhor nos assiste, Ele está conosco. E Ele fez essa promessa, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Recordando apenas então aquilo que nós já falamos, tema da nossa mensagem: ficando em casa, tendo como versículo central o versículo 4 de 2 Reis 4, de 1 a 7, que ele diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Não reclame por estar em casa, até mesmo se você perdeu o emprego. O Senhor é fiel, o Senhor é Deus, e Ele sabe todas as tuas necessidades. Confia no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Então, ficando em casa. Primeiro ponto, identificando os personagens. Nós identificamos aqui os personagens: a viúva, os seus 2 filhos e Eliseu. E os vizinhos também, né? Participaram no empréstimo das vasilhas. E quais são os personagens da tua história, da tua crise, do teu lar? Quem são? Qual é o seu nome? Quem é seu esposo? Quem são os seus filhos? Que momento você está vivendo? Que aprendizado você está tirando dessa situação? Já tem percebido a mão de Deus te conduzindo, te sustentando, te amparando? Busque bons conselhos daqueles que temem ao Senhor, daqueles que realmente se dobram diante do Senhor e declaram que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Que Jesus Cristo possa também ser, se ainda não é Senhor da tua vida, possa te ajudar, te levantar, te dar ânimo. Concluindo, irmãos, então, primeiro ponto, identificando os personagens. Segundo, a importância de um bom conselho. Terceiro, a atitude no lar é de toda a família. Na tua casa, todos têm ajudado? Ou tem aquele que está sempre reclamando, que não tem isso, que não tem aquilo, que não vai dar certo, semelhante a um desenho que tinha no passado, onde tinha um leão e uma hiena, a hiena sempre reclamando. O leão convidava ela para caçar, para ter alimento, ela dizia: não vai dar certo, ó dia, ó azar. E quando dava errado, ela afirmava: eu sabia que não ia dar certo. E nós vemos isso aí todo momento, na mídia. Alguma coisa, um problema no governo, as pessoas já nas redes sociais se expressam: eu sabia, eu avisei. Isso é fácil de falar. Agora, confiar no Senhor. O Senhor pôs. É da vontade de Deus. Está dentro da soberania do Senhor. É permissão dEle. Até mesmo a crise é permissão do Senhor. Concluindo então, irmãos, algo que me chama a atenção é que o profeta, ele não vai na casa da viúva. Ele poderia ter ido na casa da viúva. Ele mesmo ter emprestado as vasilhas, ou então que ela emprestasse as vasilhas e ele dissesse assim: olha, deixa que eu encho. E enchesse, vasilha por vasilha, da mão do profeta para dentro da vasilha. Eu creio que ele delega que a mulher mesmo, ela, e entre aspas, né, ele sai de cena depois que a orienta. Creio que era para que a mulher, nessa atitude de fé e obediência, cresce em Deus e que Deus estava com ela, ainda que o profeta não a acompanhasse, ainda que Deus use muitos homens como instrumentos em suas mãos. O poder é de Deus, a força é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus.
Nós como lideranças, nós como pastores, como conselho, como presbíteros, somos instrumento de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. E quando nós lemos lá em Coríntios que Deus escolheu as coisas fracas para humilhar as que se acham fortes, é para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Que possamos tirar um aprendizado de estar em casa. E se nós temos reclamado, que paremos de reclamar e possamos estar dando graças ao Senhor por todas as coisas, em todo tempo, em todo momento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nesse momento, então, nós vamos estar cantando o hino de número 368, Despedida. Vamos estar cantando esse hino 368. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Irmãos, chegamos ao final do nosso encontro. Que o Senhor possa ter nos fortalecido com essa palavra, que Ele possa ter realmente nos animado e possa ter nos orientado também sobre as nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Nesse momento eu quero orar com você e por você, e pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos guarde. Como cantamos, Deus vos guarde pelo seu poder. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo aprendizado que ela nos dá. Obrigado, Senhor, por ter a alegria de ter a Ti como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso protetor e o nosso provedor. Nos abençoe e nos guarde, nos dando uma boa semana debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Esteja cuidando de cada um de nós, Pai, da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, dos nossos netos, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Esteja, ó Pai, realmente nos usando para a glória e honra do Teu nome, pois a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, somente a Ti. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Muito bom estar com você, que se possa estar buscando cada vez mais a presença do Senhor através da sua palavra. Te desejo uma boa semana. Minha vontade é estar apertando a tua mão, te dando um abraço, mas sinta-se abraçado e sinta-se cuidado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o qual sabe as nossas necessidades e em tempo oportuno Ele nos atende, Ele nos assiste. Que Deus os abençoe. Amém. Tudo que tenho, tudo que sou, não pertence a mim. Foi me dado de graça, pois não sou merecedor. Tudo que tenho, tudo que sou, não pertence a mim. Foi me dado de graça, pois não sou merecedor. Confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, viver pra te louvar, viver pra te louvar. Tudo que tenho, tudo que sou, não pertence a mim. Foi me dado de graça, pois eu sou merecedor. Ser fiel a ti é o que preciso pra tua mão me alcançar. Ser fiel a ti é o que preciso pra tua mão me alcançar. Confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, viver pra te louvar. Confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, viver pra te louvar. Confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, viver pra te louvar. Viver pra te louvar. Viver pra te louvar.